Fala aí galera boa, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui novamente ao meu canal de Física. E aqui neste vídeo vamos fazer uma resolução da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, conhecido aí popularmente como Baiana, para quem não conhece. Aqui no canto superior esquerdo estou deixando aí o nome a referência dos meus dois canais, caso vocês tenham algum interesse em ver o conteúdo já postado lá. E o link dos dois canais eu estarei deixando aí na descrição, ok? É o TPM, tem o prova de matemática, e o TPF tem o prova de física. E vamos então aqui à nossa questão. E como sempre, eu vou pegar aqui um apontador laser para vocês me acompanharem melhor. Olha só, a questão fala aqui o seguinte. A figura representa o trecho de uma artéria de formato cilíndrico em perspectiva longitudinal, na qual fluem plasmas sanguíneos que contêm predominantemente os íons Na+, e Cl-, imersos na região de um campo magnético uniforme de intensidade B. Desprezando-se a força de resistência viscosa do plasma sanguíneo e admitindo-se que as velocidades dos íons têm módulos iguais a V, e que as direções formam um ângulo de 60 graus com as linhas de indução magnética, é correto afirmar que os íons Na+ e Cl-, submetidos à ação de uma força magnética, descrevem. Nossas alternativas estão aqui, vou comentar sobre elas já daqui a pouquinho. Antes de continuar, como sempre, quando eu lembro, eu sugiro que, caso tenha ficado aí alguma dúvida no entendimento da questão, dê uma pausa no vídeo, releia novamente. E quando tiver tudo ok, aproveite também essa pausa, releia as alternativas. Nesse caso aqui eu não vou ler as alternativas agora, que eu vou levar todas elas para a resolução e nós iremos fazer isso lá em detalhes. Mesmo assim eu sugiro que vocês dêem uma lida antes de prosseguir. Também é bom dar uma explorada aqui na figura, mas só para ver um dado aqui importante, ambas as cargas serão lançadas fazendo um ângulo de 60 graus com a direção do campo. Ok? Vamos prosseguir aqui. Considere aqui que nós temos dois planos perpendiculares entre si, sendo um plano vertical e um plano horizontal. Também considere que teremos um campo magnético de intensidade B atuando em toda essa região aqui, numa direção horizontal e, portanto, paralelo ao plano horizontal, mas não apenas no nível dele, tanto abaixo quanto acima. Para simplificar, vamos representar esse campo aqui por um único vetor, e nesse campo será lançada uma carga Q, numa direção que faz um ângulo θ com o campo magnético B e lançada com a velocidade V, velocidade essa especificada no texto da questão. Dos conhecimentos sobre movimento de cargas elétricas em campos magnéticos uniformes, nós já sabemos, ou pelo menos devemos saber, o seguinte. Se uma carga se movimenta perpendicularmente ao campo magnético, ela descreverá dentro desse campo um movimento circular uniforme, seja em um sentido ou no outro, o que vai depender do sinal da carga. Não é isso? E se a carga é lançada em uma direção paralela às linhas do campo, seja no mesmo sentido ou em sentido oposto, ela vai executar um MRU. No caso de uma carga lançada obliquamente ao campo, ela ficará sujeita simultaneamente tanto ao MCU quanto ao MRU. Mas como o corpo não pode se movimentar simultaneamente em duas trajetórias diferentes, então, da composição aqui do MCU, aliás, vamos mostrar aqui rapidinho, eu esqueci de mostrar para vocês, sobre o que ocorreria se isso fosse possível. Essa carga aqui se movimentando no MCU e no MRU, devido pelo fato de ser lançado obliquamente. Mas isso não é possível. Então, a composição final desses dois movimentos aqui simultâneos é essa daqui, que nós conhecemos como movimento helicoidal uniforme. Ok? Então vamos lá para deixar isso aqui por escrito e mais fixo. Vamos ver aqui. Sendo lançado obliquamente em relação às linhas de indução do campo magnético, a carga Q é compelida a movimentar-se com velocidade de módulo constante em duas trajetórias simultâneas, um MCU e um MRU. A consequência da composição desses dois movimentos é o MHU, que é o movimento helicoidal uniforme. Tudo bem, né? Legal. Vamos ver aqui duas medidas importantes desse movimento, dessa trajetória, que uma delas é o passo, que é uma distância entre dois pontos correspondentes, como, por exemplo, esses dois pontos aqui, não é? Ou também poderia pegar entre esses dois pontos aqui, enfim, quaisquer dois pontos correspondentes. Também temos uma outra medida aí, que é o raio deste movimento, que é o raio da helicoide, da trajetória descrita por este movimento. Este passo pode ser dado por esta relação daqui, que é 2π que multiplica mv vezes o cosseno do ângulo que a velocidade faz com o campo magnético B. Então, o passo é diretamente proporcional ao produto da massa pela velocidade e ainda pelo cosseno do ângulo que o movimento da carga faz, que a velocidade faz em relação ao campo. E ainda é inversamente proporcional à carga em módulo e à intensidade do campo magnético. Já o raio
Ele é diretamente proporcional à massa, ao produto da massa pela velocidade e também aqui ao seno do ângulo θ, não é? Agora leve em consideração o seno e é inversamente proporcional também, como ocorre com o passo, à carga elétrica em módulo e à intensidade do campo magnético. Tudo tranquilo? Então vamos deixar essas duas relações aqui com a gente e vamos colocar aqui inclusive uma relação entre as massas dos dois íons, que é o Cl- e o Na+. E vamos analisar aqui nossas alternativas. Vejamos aqui primeiro a nossa alternativa A, que é o que é que ela nos fala aqui. Fala que os movimentos dessas duas cargas desses dois íons serão circulares de raios iguais. Primeiro que aqui já matou a questão, que conforme nós vimos aqui, o movimento é do tipo helicoidal e uniforme, e raios iguais também não será isso que vai ocorrer. Veja que como as massas são iguais e somente as massas aqui diferem para cada carga, para cada íon, portanto teremos raios diferentes, portanto, colocando isso aqui em palavras, nós vamos ter aqui uma alternativa falsa. Legal? Vamos então aqui para a nossa alternativa B, o que é que ela nos diz aqui? Movimentos espirais de sentidos opostos, o movimento não é espiral, é helicoidal, movimento espiral é aquele movimento em que o corpo vai se afastando do centro, porém em um único plano, enquanto que o movimento helicoidal, se nós vermos aqui, ele não ocorre em um mesmo plano, e além disso, como ele é uniforme, a carga vai ter sempre um raio único. Legal. Agora, em relação aos sentidos, está correto, porque se as cargas têm sentidos opostos, a força atuante em cada uma também terá sentidos opostos e, portanto, essa helicoide seria não no mesmo sentido. Uma delas teria, sei lá, colocando a carga aqui, eu teria um movimento no sentido oposto a esse aqui. Mas, de qualquer forma, temos aqui, colocando em palavra, temos aqui uma alternativa incorreta e vamos, então, analisar aqui a alternativa C. Fala que as trajetórias são helicoidais uniformes, está tudo tranquilo, até aí está bem, está legal, está certo, e raios iguais. Aí, voltando ao que nós vimos aqui na alternativa A, como as massas são diferentes, os raios serão diferentes, e, portanto, colocando aqui em palavras, fazendo uma referência à alternativa A, teremos aqui uma alternativa incorreta, e vamos à alternativa D, que é que ela nos fala aqui. Trajetórias helicoidais uniformes, de sentidos opostos, está tranquilo? Com respectivos raios de aproximadamente Rn a mais e 1,6 Rn a mais, e os respectivos passos de aproximadamente Pn a mais e 1,6 Pn a mais. Ok, isso aqui é um pouquinho confuso a princípio, mas vamos lá. As trajetórias são helicoidais e uniformes, até aí está correto, e os sentidos são opostos, até aí está correto. A princípio pode haver uma confusão aqui, esses raios, mas olha que a questão faz aqui uma referência aqui ao respectivo raios e respectivos passos. Na verdade, ela está fazendo uma referência ao que foi mostrado no texto da questão, onde primeiro ela cita o íon Na+, e o íon Cl-. Então, como o íon Na+ tem uma massa menor, então ele vai ter, portanto, aqui um raio menor e também um passo menor, que é o que ele chama aqui de Rn a mais e Pn a mais. Enquanto que o íon Cl-, que é o segundo íon que a questão cita lá em seu texto, ele vai ter um passo maior, que é, segundo ela aqui, é 1,6 Rn a mais e passo de 1,6 N a mais. Ah, professor, mas e se eu quisesse determinar esse passo? Essa relação. Para isso eu colocaria aqui eu faria aqui uma razão entre a massa do íon Cl- e sobre o íon Na+, e teria essa relação, me parece que é aproximadamente 1,56, que aproximando em números mais próximo do inteiro, daria 1,6, e nós vamos ter essa alternativa. Mas olha só, eu nem precisaria determinar o valor. Como eu falei, basta eu ver aqui que a relação entre os raios o passo do íon Na+ é menor do que o íon Cl-, o que está de acordo com a relação entre as massas e analisando de acordo com a fórmula, não é isso? Legal. Além disso, então nós temos aqui, já esquecendo, está tudo de acordo, portanto, temos aqui a alternativa D como verdadeira. E, enfim, temos aqui a alternativa E. O que é que ela nos diz aqui? Trajetórias helicoidais uniformes de mesmo sentido. Bem, se eu não conseguisse determinar essas relações numéricas aqui, só aqui já matou a alternativa E, já que os movimentos serão de sentidos opostos, porque as cargas, os íons, têm também sinais opostos. Então, aqui, com certeza, já mata a alternativa E, e, portanto, nós temos aqui uma alternativa falsa, e é isso aí, ok? Tudo bem? Valeu, muito obrigado, mais uma vez. Peço que, se curtiram aí o conteúdo, dê um like aí, por favor. Eu estou começando o canal, preciso muito desse retorno. Qualquer comentário é bem-vindo, mesmo os canais em que vocês apontam alguma falha aí, que não gostaram, pode colocar, para mim vai ser útil.
E ainda, se for do interesse de vocês, inscrevam-se no meu canal e ativar aquele famoso sininho das notificações. Valeu, gente, mais uma vez, obrigado aí pelo apoio de vocês e fui!